Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante. Pois é, gente, descobri hoje que isso era verdade. Ou melhor, não era não. Bom, prestem atenção nessa frase aqui então que eu acabei de falar. Eu vou deixar ela na tela até o final da explicação. Essa frase foi proferida pelo senhor Olavo de Carvalho, um astrólogo que ficou famoso depois que resolveu dar uma de filósofo, primeiro em jornais e depois agora na internet. Enfim, eu não estou aqui para ficar discorrendo sobre esse senhor. Essa frase que está aqui em cima foi exatamente a frase que ele disse, ipsis literis. Claro que a minha primeira reação quando eu vi isso daí foi chorar de rir. Tamanha groselha que poderia ter sido proferida pela boca desse senhor, que não seria a primeira que eu já teria tido o desprazer de ouvir. Não só eu, como muitos amigos meus tiveram a mesma reação. A polêmica com a Pepsi começou porque a Pepsi assinou um contrato com a Cenomix para desenvolver novos tipos de adoçante. A Pepsi e mais um montão de outras companhias que trabalham com alimentos ou bebidas. Ou seja, vamos entender. A cultura de células do feto abortado é usada no refrigerante? Não. Então, vamos continuar corrigindo a frase do velho Olavo. A Pepsi Cola está usando cultura de células de feto abortado como adoçante. Não. A Pepsi Cola, ou a Cenomix, se você preferir, está usando culturas de células de feto abortado para desenvolver adoçantes. E aí qual foi o pepino? Uma instituição pró-vida lá dos Estados Unidos, chamada Children of God for Life, Crianças de Deus para a Vida, começou um boicote, se não me engano, no meio do ano passado, na metade de 2011, contra os produtos de todas as empresas que utilizavam as células REC 293 como substrato para desenvolver algum sabor. Ou seja, todo mundo que tinha acordo com a Cenomix. O boicote terminou agora, no final de abril de 2012, porque a Pepsi fez um pronunciamento oficial dizendo que não usa as patentes da Cenomix que utilizam como substrato as células REC para desenvolver sabores, sei lá, para os seus refrigerantes. Eu li a notícia do Washington Times, que foi citada pelo Jason. Em nenhum momento eles disseram que chegaram a usar essas patentes. Eles dizem que nunca usaram. Ok, até aí eles podem estar mentindo, e provavelmente estão. Mas se eles estão mentindo, o importante é que eles tiveram que mudar agora, né, depois de tanto protesto. Aí corrige-se o último ponto da frase do velho Olavo. Ou você fala, a Pepsi Cola, Cenomix, não está usando cultura de células de feto abortado para desenvolver adoçantes. Ou se você quiser ser mais preciosista, você pode dizer, a Pepsi Cola Cenomix não está mais usando cultura de células de feto abortado para desenvolver adoçantes. Ou seja, toda a frase do velho está errada. Não sei se por pura ignorância ou por... Não, é por pura ignorância mesmo. Agora vamos à minha opinião sobre o assunto. Primeiro, o fato da Pepsi não estar mais desenvolvendo novos tipos de adoçante usando as células REC como substrato, não quer dizer que ela vai parar de utilizar os adoçantes que já foram descobertos usando essa técnica. Aliás, quantos produtos a gente consome hoje que foram desenvolvidos utilizando essas células? Não dá pra saber. Muitos, poucos, todos. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. De alguém denunciou isso e o negócio foi para o governo, foi para a agência respectiva do governo, que eu não lembro o nome da agência, e a agência disse que tudo bem, que isso é um procedimento comercial normal. Então tá aí, toma Pepsi Cola, você é mais do que o homem sanduíche. Você é um abortista terceirizado. E o governo acha isso normal. E a população, vamos dizer, claro, a informação circula, mas já expliquei para você a função da grande mídia. Chama-se mídia porque está no meio, representa aquilo que todo mundo sabe ao mesmo tempo e que sabe que os outros sabem. Se está fora da grande mídia, tem muita gente que sabe, mas não entra no debate público e não tem peso político. Oi, sou eu, Douglas Knott, ou conhecido também como Maverick, e hoje o vídeo é sobre a correção do Pirula. Bom, o ocorrido foi que o Olavo de Carvalho citou uma frase, e o senhor Pirula resolveu debochar do Olavo de Carvalho, fazendo algumas correções, praticamente invalidando a frase dele. Bom, a frase que o Olavo falou foi: a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante.
E o cidadão Pirula corrige para: a Pepsi Cenomix não está mais usando cultura de células de feto abortado para desenvolver adoçante. Exatamente nas palavras dele. Exatamente como a correção final, no qual ele se utilizou para dizer, segundo as palavras dele, que toda a frase do velho está errada. Bom, então eu vou fazer a minha própria correção da correção do Pirula. Para isso, eu copiei a frase corrigida do Pirula, coloquei toda a frase para cima e vou eu mesmo iniciar a correção agora. Primeiro, quero dizer que de feto abortado para desenvolver adoçante eu não irei corrigir. Porque adotando a política do politicamente correto, que foi o que ele fez, a frase está politicamente correta, mas eu vou utilizar a mesma coisa para corrigir as outras correções do Pirula. Vamos então à correção de cultura de células. O Pirula utilizou, não era uma célula, tinha que botar no meio cultura de células. E vamos ver o que levou o Pirula a colocar isso como correção. Singular. E segundo, é uma cultura de células, não são células do indivíduo. As células extraídas do feto já morreram lá na década de 70. Bom, esse, segundo ele, foi o motivo para corrigir usando células para usando cultura de células. Entretanto, Sr. Pirula, isso não é uma correção, isso é uma complementação. Porque os descendentes das células, na verdade, eles surgem por mitose, que é um processo aparentemente simétrico, não tem a dizer. Eu irei lhe mostrar um biólogo que concorda comigo, vocês verão. Por exemplo, a forma primordial de reprodução das bactérias é a reprodução assexuada. Ou seja, simplesmente ela se duplica. Ela simplesmente duplica o material genético, divide no meio, separou, acabou. Quando há uma duplicação de uma bactéria, simplesmente assim, a duplicação assexuada, qual das duas células é a mais velha e qual é a mais nova? Qual delas é a célula original e qual é a célula filha? Duplicou igualzinho. Não tem essa hierarquia de mais velho e mais nova. Ou seja, a gente pode dizer que as duas células são novas. Então, quer dizer, a velha morreu, mas ela não morreu, ela só dividiu em dois, ela continua lá. O mesmo material que compunha a velha está lá. E aí? Você pode falar de morte nesse sentido? Então... Tá vendo, senhor Pirula? Esse biólogo, não sei se o senhor o conhece, ele concorda com o que eu estou falando. Portanto, cultura de células como complementação está certo, como correção errado. Cultura de células como correção errado. Bom, quanto a Cenomix, para mim não passa de terceirização, não representa ilhufas, tá entendendo? Iria corrigir, mas vou deixar só por pena. Agora aqui eu toquei no assunto que eu queria falar, um assunto que tu pisou na bola. Você corrige, a Pepsi não está mais usando. Aqui tu cometeu um erro escroto. Vamos lá ver. Bom, primeiro vamos ver o que levou o Sr. Pirula a fazer essa correção. Terminou agora, no final de abril de 2012, porque a Pepsi fez um pronunciamento oficial dizendo que não usa as patentes da Cenomix de tanto protesto. Aí corrige-se o último ponto da frase do velho Olavo. Ou você fala, a Pepsi Cola, Cenomix, não está usando cultura de células de feto abortado para desenvolver adoçantes. Ou, se você quiser ser mais preciosista, você pode dizer, a Pepsi Cola, Cenomix, não está mais usando cultura de células. Desculpa, que data você falou mesmo que foi terminado o boicote? Ou seja, todo mundo que tinha acordo com a Cenomix. O boicote terminou agora, no final de abril de 2012, porque Final de abril de 2012? Bom, lamento informar, mas esse foi o erro mais feio que tu cometeu. Mas para isso eu vou mostrar a frase do próprio Olavo no próprio YouTube. A Pepsi Cola está usando células de fetos abortados. Tá, agora eu vou repetir o vídeo com a inscrição um pouquinho mais abaixo do YouTube. A Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, Tá vendo as datas aqui? como adoçante nos refrigerantes. Né? Programa gravado dia 21 de março de 2012, publicado para efeito e registro desse YouTube, que daí não tem como adulterar, dia 22 de março de 2012. Sabe, isso é como pegar um jornal de 1900 antigamente e dizer que Hitler invadiu não sei que país lá e tu ficar zoando o jornal porque Hitler tá morto hoje em dia. Isso é ridículo. Portanto, aqui fica a correção. A Pepsi Cenomix não está mais usando cultura de células de feto abortado para desenvolver adoçante. Eu corrijo para a Pepsi Cenomix só por pena está usando células
feto abortado para desenvolver adoçante. Pode corrigir um pronunciamento do passado quando o passado era verdade. Olha, isso é tão óbvio que... Bom, é só isso, pessoal. Valeu. Só fiz essa correção, né? Pirula, da próxima vez presta atenção, ou pelo menos não tente bancar o tão politicamente correto nesse tipo de questão, tá? Obrigado, um abraço. Por falar em concordância total, tem um rapaz aí que parece que é formado em biologia, um tal de Pirula. O senhor é chamado Pirula. Meu Deus do céu. Você vai querer que eu discuta com um cara chamado Pirula, porra? Ele ouviu a notícia que eu dei aqui sobre o negócio do uso de fetos na fabricação de fetos abortados, na fabricação de adoçantes, ou não é bem de adoçante, é uma substância que enfatiza, que aumenta, intensifica o gosto, né? E ele ouviu essa notícia que saiu aqui nos Estados Unidos inteiro, todo mundo está sabendo disso, e ele interpretou o seguinte, ele disse: esse senhor Olavo de Carvalho está dizendo que a Pepsi está pegando fetos, esmigalhando e jogando dentro das latinhas. E daí ele usa os seus conhecimentos adquiridos no curso de biologia para demonstrar que isso é impossível. Então aqui, ó, Pirula. Esse negócio chama-se, em lógica heurística, chama-se espantalho ou homem de palha. É o seguinte, você inventa um argumento idiota, você interpreta a frase do outro no sentido mais idiota possível, em seguida você refuta esse sentido e sai todo vitorioso. Quer dizer, você constrói um espantalho que você mesmo inventou, bate nele e diz que bateu em mim. Porra, agora eu quero saber como é que o sujeito tira um diploma de biologia sem conhecer os princípios mais elementares da argumentação e da prova. Se você não sabe distinguir entre o que é um argumento e o que é um homem de palha, um espantalho, meu filho, você não podia ter entrado na faculdade. Mas no Brasil entra tudo. Faculdade no Brasil é um ímã complacente, um imenso ímã complacente, onde passa tudo até o Pirula, você está entendendo? Agora, eu não sei porque que me mandam essas coisas. Porque no Brasil está cheio de cara. É o seguinte, veja, eu estou trabalhando nessa coisa faz 40 anos, né? Somando, vamos dizer, todas as apostilas e gravações que eu pus na internet, já são mais de 40 mil páginas, sem contar os 12, 13 livros que eu já publiquei, que já está indo mais de não sei quanto para publicação. Então, tem um imenso currículo de congressos que eu participei, de entidades científicas onde eu falei, etc. Está tudo lá no online. Bom, daí aparece o sujeito, ele descobre uma frase, e ele está seguro o seguinte: se eu desmentir uma frase do Olavo, eu derrotei o Olavo de Carvalho, eu humilhei o Olavo de Carvalho. Puta que pariu! Mas nem isso os caras conseguem. Quando ele pega uma frase para discutir, ele não consegue entender a frase. Ele dá um outro sentido que ele inventou. Quer dizer, nem isso tu é capaz de fazer. Agora, uma frase. Quantas frases eu já escrevi? Eu estou falando aqui de 40 mil páginas. Você imagina o que tem de frase ali. Você pega uma, vai lutar com ela e se atrapalha todo. Fica parecendo que tinha aquela história no quadrinho do Agar, o horrível, né? Tinha um personagem, um amigo dele, um magrinho, esqueci o nome. O Agar, o horrível, chega em casa e tá o amigo dele dando umas porradas, assim, pá, pá, pá. O Agar, o que você está fazendo? Daí o cara diz: um guerreiro precisa se vencer a si mesmo. Então é isso que esses caras estão fazendo, estão dando porrada nele mesmo, achando que é o guerreiro que está se vencendo a si mesmo. Existem milhares dessas pessoas no Brasil, eu fico impressionado, porque eles são um bando de fracassados, de coitado, de infeliz. E chega aos 40 anos, tá morando na casa da mãe, você tá entendendo? E conseguiu uma diplomazinha de merda, tá certo? E o sonho da vida dele é assim: eu vou desmantelar o Olavo de Carvalho. Ele pega uma frasezinha, vai discutir com a frase e a frase bate nele. Como é que é isso? Por que tem isso no Brasil? Por que tem tanta gente assim? Hã? Então, se tu quer discutir comigo, meu filho, então tu leia a minha obra, faz o seguinte: pega um livro meu, pega o Aristóteles, Nova Perspectiva, e faça uma crítica integral, desmantele a minha tese. Faça isso se tu for capaz. Quer saber? No Brasil não tem um capaz de fazer isso. Tem um.